nervous. Very, very dreadfully nervous. But why will you say that I'm mad? See how calmly, how precisely I can tell the story to you. Listen. It starts with the old man. An old man in an old house. A good man, I suppose. He had never harmed me. I didn't want his gold, if gold there was. Then what was it? I think it was his eye. Yes, that eye, the eye. That. His eye staring. Milky white film. The eye, everywhere, in everything. Of course, I had to get rid of the eye. So I waited, watched, waited. I was never so kind to the old man. I looked after him each minute, each second, and I waited. But night after night, in the hour of the slowest clock, I opened the old man's door. The eye was always closed. For 7 days I waited. You think me mad? What madman would wait, could wait so patiently, so long, in the old house, with the old man and the eye that... Then on the 8th night, I knew. Tonight. Still, I waited, while time slowed, stopped, ebbed out. A watch's hand moved more quickly than mine. Then... What? No! For an hour, I did not move a muscle. I could feel the earth turn. The eye. Hear the spider spinning. In the house, the grinding crumble of decay. Then, something else. Dull and muffled, yet... Of course. It was the beating of the old man's heart. He knew. So strong for such an old man. Louder then. And still louder. For all the world to hear, I know. I had to stop it. Then it was over. The heart was still. The eye was dead. I was free. But there was still work to be done. I replaced the planks so cleverly, no eye, not even his, could have found anything wrong. Huh? So soon? The neighbors reported a scream. We're obliged to investigate. A scream? My own, gentlemen. A childish dream. But come in, please. You'll want to look through the house. That is our duty. Where is the old man? Gone to the city. You're up very early this morning. The dream I spoke of, it awakened me. When did he leave? The old man? Yesterday. How long will he be away? 2 weeks. Perhaps longer. Nothing out of place here. There is his bed,
Here, his cupboard. All in order. Quite in order. All quite in order. Yes, nothing amiss. You understand that when a complaint is made, we have no choice to... Stay, please. Such a wretched hour. I was making tea. A hot drink will break the chill. Surely it would surprise good people how much evil the night conceals from their eyes. But not yours, to be sure. What did you say, sir? Yes, of course, the hot water. It will do no harm to the bare boards. I'm a little less tidy with the old man away. Then I heard it. It might have been a hand, a clock. But no. Louder. And still louder. They must hear it. Yet they sit and talk and talk. They must. Of course they do. They know. They do. They're torturing me, watching me, letting it beat so that I... Stop it! Stop it, you devils! Yes, I did it. It's there, under the floor. Oh, stop it! It is the beating of his hideous heart! True, I'm nervous. Very, very dreadfully nervous. But why will you say that I'm mad? Quem foi Edgar Allan Poe? É um dos gênios do terror, né? Então eu busquei assim uma das short stories, né, dos contos do Allan Poe, que é mais curtinho, né? A maioria das obras do Edgar Allan Poe transformaram-se em filmes, né? A gente tem várias obras dele que, para quem gosta de terror, que não sou eu, obviamente, né, vai conhecer algumas obras. Essa mesma história que a gente vai ver aqui, nós vimos aqui contando a história bem resumido, né, em 7 minutos, mas a gente tem alguns filmes, né, de 1h30 contando a mesma história. O que nós vamos ver aqui, como é uma história, e ela é um pouquinho longa, nós vamos precisar trabalhar de uma forma diferente. Nós não vamos ter tempo de nos detalharmos muito. Então, na verdade, o que vai acontecer hoje? Eu vou contar a história para vocês e no final a gente vai fazer o exercíciozinho para treinar um pouco o vocabulário, tá? O que é importante a gente conhecer um pouquinho do vocabulário que tem nesse conto. Eu acredito que vocês devam ter observado no filmezinho que tem muita coisa que vocês conseguiram entender. Tem bastante vocabulário simples, mas ao mesmo tempo também tem um vocabulário um pouquinho mais apurado, vamos dizer assim. Vamos começar com o título, então, The Telltale Heart. Tell é contar, tale é um conto, né? Então, é o coração, né? The Heart, que conta uma história, que conta um ponto, que vai contar alguma coisa. Nesse caso, vocês devem ter observado pelo som, que o que incomoda e o que faz com que o narrador se entregue são as batidas do coração. Então, por isso que a história é The Telltale Heart, o coração. Algumas pessoas traduzem por denunciador, ou que conta aqui, conta a história, né? Que revela alguma coisa. The Telltale Heart. True, nervous, very, very dreadfully nervous. I had been and am. But why will you... Just a moment. But why will you say that I am mad? The disease had sharpened my senses, not destroyed, not dulled them. Above all was the sense of hearing acute. I heard all things in the heaven and in the earth. I heard many things in hell. How? Then, am I mad? Hearken, and
observe how healthily, how calmly I can tell you the whole story. Então, a história ela é contada pelo narrador, então o narrador é que está contando a história aqui, e ele vai questionar a gente antes, você acha que eu sou louco? Né? E ele vai defender o ponto de que ele não é louco, tá? Então, aqui ele diz que é verdade, nervoso, eu estava assustadoramente, dreadfully nervous, assustadoramente nervoso, e ainda estou. Eu estava lá na hora e ainda estou. Mas por que você diria que eu sou louco? A doença tinha aguçado os meus sentidos, não destruído, não amortecido. Só um minutinho. Não amortecido. Acima de tudo, aguçado estava o sentido da audição. Eu escutava todas as coisas no céu e na terra. Eu escutava muitas coisas do inferno. Como posso estar louco? Ouça com atenção e veja com que sanidade, com que calma sou capaz de contar a história inteira. Então, aqui ele vai contar agora a história do que aconteceu. Então, e essa questão dele dizer que ele não estava louco, né? Ele vai contar com precisão o que foi que aconteceu. It is impossible to say how first the idea entered my brain, but once conceived, it haunted me day and night. Object there was none, passion there was none. I loved the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. For his gold I had no desire. I think it was his eye. Yes, it was this. One of his eyes resembled that of a vulture, a pale blue eye with a film over it. Whenever it fell upon me, my blood ran cold, and so by degrees, very gradually, I made up my mind to take the life of the old man, and thus rid myself of the eye forever. Então, aqui ele está explicando como que a situação, como que a ideia chegou para ele. Então, é impossível dizer como a ideia entrou primeiro no meu cérebro. Mas, uma vez concebida, perseguia-me dia e noite. Objeto ou objetivo não tinha nenhum. Paixão não havia nenhuma. Eu amava o velho. Aí eu pergunto se ele amava, né? A ironia que ele está usando assim, ele gostava dele, né? Do velho. Ele nunca me fizera mal. Ele nunca me insultara. Pelo ouro dele, eu não nutria desejo. Aqui, esse é o conto original, né? E a gente, entendendo um pouquinho mais, o senhor era um senhor de idade já, e ele era rico, né? E o narrador, ele estava prestando serviço a esse senhor como cuidador, né? Tipo um mordomo, alguma coisa assim. Estava ajudando o senhor. Mas, como ele diz aqui, ele não tinha nenhum motivo para não gostar do velho, né? Nem mesmo o dinheiro era uma coisa que interessava a ele. Penso que foi o olho dele. Então, o que motivou o narrador? O olho. Então, ele encontrou, aqui a gente percebe que ele encontra um motivo, né? Para ter matado o velho, né? Foi o olho dele. Sim, foi isso. Tinha o olho de um abutre. Um olho azul pálido, recoberto por uma película. Sempre que pousava sobre mim, meu sangue congelava. E assim, por etapas, muito gradualmente, decidi tirar a vida do velho. E dessa forma, livrar-me do olho para sempre. Então, o problema dele não era o velho. Ele não tem nenhum motivo contra o velho. O motivo dele é contra o olho. O problema é o olho.
Né? Now this is the point. You fancy me mad. Madmen know nothing, but you should have seen me. You should have seen how wisely I proceeded, with what caution, with what foresight, with what dissimulation I went to work. I was never kinder to the old man than during the whole week before I killed him. And every night, about midnight, I turned the latch of his door and opened it. Oh, so gently. Bom, esse é o ponto. Você me imagina louco. Então ele volta com essa questão. Você está me chamando de louco. Bom, se o problema era o olho do velho, precisava matar ele por causa disso, resolver matar por causa do olho dele. Bem, esse é o ponto. Você me imagina louco. Loucos não sabem de nada, mas você deveria ter me visto. Você deveria ter visto a sabedoria com que agi, com que cautela, com que antecipação, como me entreguei ao trabalho dissimulado. Eu nunca fora tão gentil com o velho do que durante durante a semana antes de assassiná-lo. E toda noite, por volta da meia-noite, eu girava a trava da porta dele e abria. Oh, com muita delicadeza. Ele está defendendo, ele está contando a história de como aconteceu e defendendo o ponto de que ele não é louco. Vamos ver se vocês vão concordar comigo no final do texto. Oh then, when I had made an opening sufficient for my head, I put in a dark lantern, all closed, so that no light shone out. And then I thrust it in my head. Oh, you would have laughed to see how cunningly I thrust it in. I moved it slowly, very, very slowly, so that I might not disturb the old man's sleep. It took me an hour to place my whole head within the opening, so far that I could see him as he lay upon his bed. Ah, would a madman have been so wise as this? E então, quando havia aberto o suficiente para a passagem da minha cabeça, eu introduzi uma lanterna escura, coberta, toda coberta, para que nenhuma luz passasse, e fazia entrar a minha cabeça. Ou você riria de ver a astúcia com que a fazia entrar. Eu a movia devagar, muito, muito devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar a cabeça inteira pela abertura, até que eu pudesse vê-lo deitado na cama. Ah, um doido seria esperto assim? And then, when my head was well in the room, I undid the lantern cautiously. Oh, so cautiously, for the hinges creaked. I undid it just so much that a single thin rain fell upon the vulture eye. And this I did for 7 long nights, every night just at midnight. But I found the eye always closed, and so it was impossible to do the work, for it was not the old man who vexed me, but his evil eye. And every morning, when the day broke, a gente vai ver depois, aqui. E depois, quando a minha cabeça estava bem dentro do quarto, eu descobria a lanterna cauteloso, com muita cautela, com tanta cautela. Cauteloso, porque as dobradiças gemiam. E eu a descobri o suficiente para que um fino raio de luz caísse sobre o olho de abutre. E isso eu fiz por 7 longas noites. Toda noite, exatamente à meia-noite.
mas encontrava o olho sempre fechado e, portanto, era impossível executar o trabalho, pois não era o velho que me atormentava, mas seu olhar. E toda manhã, quando o dia raiava, I went boldly into the chamber and spoke courageously to him, calling him by name in a hearty tone, and inquiring how he had passed the night. So you see, he would have been a very profound old man indeed, to suspect that every night, just at 12, I looked upon him while he slept. Então, ao raiar do dia, eu ia determinado ao quarto e lhe falava com audácia, com coragem, chamando-o pelo nome num tom caloroso, e perguntava como havia passado a noite. Veja que ele teria que ser um velho muito astucioso, de verdade, para suspeitar que toda noite, à meia-noite, eu o espreitava enquanto dormia. Upon the 8th night, I was more than usually cautious in opening the door. A watch's minute hand moves more quickly than did mine. Never before that night had I felt the extent of my own powers, of my sagacity. I could scarcely contain my feelings of triumph. To think that there I was, opening the door little by little, and he not even to dream of my secret deeds or thoughts. Na 8ª noite, fui mais cauteloso que de hábito para abrir a porta. O meu movimento era mais lento que o do ponteiro menor de um relógio. Antes daquela noite, eu nunca sentira o alcance dos meus poderes, da minha sagacidade. Eu mal podia conter meu sentimento de vitória. A pensar que estava ali, abrindo a porta, um pouco de cada vez, e ele nem sonhava as minhas intenções ou pensamentos secretos. I fairly chuckled at the idea, and perhaps he heard me, for he moved on the bed suddenly, as if startled. Now you may think that I drew back, but no. His room was as black as pitch with the thick darkness of the shutters for the shutters were closed fastened, through fear of robbers. And so I knew that he could not see the opening of the door, and I kept pushing it on steadily. Eu cheguei a rir da ideia. E talvez esse chuckled é rir, mas rir entre dentes, tipo esse rir dessa maneira. Talvez ele tivesse me ouvido, pois se mexeu na cama de repente, como se estivesse assustado, startled, assustado. Nisso você poderia pensar que eu recuaria, mas não. Na escuridão densa, o quarto estava negro como piche, porque as persianas estavam bem fechadas pelo medo de ladrões. E dessa forma eu sabia que ele não teria como ver a abertura da porta que eu continuava a empurrar continuamente. I had my head in and was about to open the lantern when my thumb slipped upon the thin fastening, and the old man sprang up in the bed, crying out, "Who's there?" I kept quite still and said nothing. For a whole hour I did not move a muscle, and in the meantime I did not hear him lie down. He was still sitting up in the bed listening, just as I have done,
night after night, hearkening to the death watches in the wall. Eu já tinha introduzido a minha cabeça e ia descobrir a lanterna quando meu polegar escorregou no ferrolho de estanho e o velho pulou da cama gritando: "Quem está aí?" Fiquei imóvel e não disse nada. Por 1 hora inteira não movi um músculo e nesse meio tempo não o ouvi se deitar. Continuou sentado na cama, à escuta, como eu fizera noite após noite, espreitando os relógios da morte na parede. Presently I heard a slight groan, and I knew it was the groan of mortal terror. It was not a groan of pain or of grief. Oh no. It was the low, stifled sound that arises from the bottom of the soul when overcharged with awe. I knew the sound well. Many a night, just at midnight, when all the world slept, it was welled up from my own bosom, deepening with its dreadful echo the terrors that distracted me. Nessa hora, escutei um leve gemido e sabia que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou um lamento. Oh, não. Era um som baixo, abafado, que emerge do fundo da alma tomada de espanto. Eu conhecia bem o som. Em muitas noites, exatamente à meia-noite, quando o mundo inteiro dormia, ele brotava do meu próprio peito, intensificando com seu eco aterrorizante os terrores que me perturbavam. E ele acha que não é louco, né? Mas tudo bem. I say I knew it well. I knew what the old man felt and pitied him. Although I chuckled at heart, I knew that he had been lying awake ever since the first slight noise, when he had turned in the bed. His fears had been ever since growing upon him. He had been trying to fancy them causeless, but he could not. He had been saying to himself, "It is nothing but the wind in the chimney. It is only a mouse crossing the door, or it is merely a cricket which has made a single chirp." Eu sabia que o velho sentia e tinha o que o velho sentia e tinha pena dele. Embora no fundo eu risse, chuckled de novo, né, querido? Eu sabia que ele permanecia deitado, acordado, desde o primeiro ruído, quando tinha virado na cama. Desde então, os medos dele vinham crescendo. Ele tentava imaginá-los sem razão, mas não conseguia. Ele dizia a si mesmo: "Não é nada a não ser o vento na chaminé, apenas um rato cruzando o quarto, ou é só um grilo que cantou uma única nota." Yes, he has been trying to comfort himself with these suppositions, but he had found all in vain because death is approaching him, had stalked with his black shadow before him, and enveloped the victim. And it was the mournful influence of the unperceived shadow that caused him to feel, although me neither saw nor heard, to feel the presence of my head within the room. Sim, ele procurava se confortar com essas hipóteses, mas achava todas inúteis. Todas inúteis porque a morte, ao se acercar dele, tinha se aproximado com sua sombra negra e envolvido a vítima. E foi a influência pesarosa da sombra imperceptível que o fez sentir, embora ele não visse nem ouvisse, sentir a presença da minha cabeça no quarto. When I had waited a long time, very patiently, without hearing him lie down, I resolved to open a
very, very little crevice in the lantern. So I opened it. You cannot imagine how stealthily, until at length a single dim ray, like the thread of a spider, shot from out the crevice and full upon the vulture eye. Quando eu já havia esperado por um tempo longo, muito paciente, sem ouvi-lo deitar-se, decidi abrir a lanterna. Uma fenda muito, muito pequena na lanterna. E assim eu a abri. Você não pode imaginar quão furtivo, até que um raio único, sombrio, como o filamento de uma teia de aranha, disparou da fenda e caiu no olho do abutre. It was open, wide open, and I grew furious as I gazed upon it. I saw it with perfect distinctness, with a dull blue, with a hideous veil over it that chilled the very marrow in my bones. But I could see nothing else of the old man's face or person, for I had directed the ray, as if by instinct, precisely upon the damned spot. Ele estava aberto, bem aberto. Lembra que a gente está falando do olho, né? Ele estava aberto, bem aberto, e fiquei furioso ao fixá-lo. Eu ouvi com perfeita clareza, todo ele um azul pálido, coberto por um véu horrendo que enregelou a própria medula dos meus ossos. Porém, eu não via nada, mais do rosto ou da pessoa do velho, pois eu tinha apontado o raio de luz, como que por instinto, precisamente sobre o ponto maldito. And now have I not told you that what you mistake for madness is but over-acuteness of the senses? Now I say, there came to my ears a low, dull, quick sound, such as a watch makes when enveloped in cotton. I knew that sound well, too. It was the beating of the old man's heart. It increased my fury, as the beating of a drum stimulates the soldier into courage. Eu não lhe disse que você confunde a loucura com o simples aguçamento dos sentidos? Bem, sim, chegou aos meus ouvidos um som baixo, abafado, ligeiro, como de um relógio envolvido em algodão. Também aquele som eu conhecia bem, eram as batidas do coração do velho. Elas aumentaram a minha fúria, como a batida de um tambor que estimula o soldado a ter coragem. But even yet I refrained and kept still. I scarcely breathed. I held the lantern motionless. I tried how steadily I could maintain the rain upon the eye. Meanwhile, the hellish tattoo of the heart increased. It grew quicker and louder every instant. The old man's terror must have been extreme. It grew louder, I say, louder every moment. Do you mark me well? I have told you that I am nervous. So I am. And now that at the dead hour of the night, amid the dreadful silence of that old house, so strange a noise at this excited me to uncontrollable terror. Mas ainda assim, me contive e permaneci inerte. Eu mal respirava. Segurei a lanterna imóvel. Experimentei o quanto era capaz de manter o raio sobre o olho. Enquanto isso, o tamborilar infernal do coração aumentou. Tornou-se mais e mais rápido e mais alto a cada momento. O terror do velho deve ter sido extremo. Tornou-se mais alto a cada momento. Você está me ouvindo bem? Eu lhe disse que estou nervoso, portanto, estou. E agora, na hora morta da noite,
Em meio ao silêncio aterrorizante daquela casa velha, esse som estranho me levou a um terror incontrolável. Yet for some minutes longer I refrained and stood still. But the beating grew louder, louder. I thought the heart must burst. And now I knew anxiety seized me. The sound would be heard by a neighbor. The old man's hour had come. With a loud yell, I threw open the lantern and leaped into the room. He shrieked once, only once. In an instant, I dragged him to the floor and pulled the heavy bed over him, and then smiled gaily to find the deed so far done. Porém, por mais alguns minutos eu me contive e fiquei imóvel. Mas as batidas se tornaram mais altas, mais altas. Pensei que o coração fosse explodir. E nessa hora fui tomado de angústia. O som seria ouvido por um vizinho. A hora do velho tinha chegado. Com um grito estridente, escancarei a lanterna e entrei no quarto. Ele guinchou uma vez, gritou. Uma só vez. Num instante, eu o arrastei para o chão, puxei a cama pesada sobre ele, depois sorri, feliz de ver o ato realizado. But for many minutes the heart beat on with a muffled sound. This, however, did not vex me. It would not be heard through the wall. At length it ceased. The old man was dead. I removed the bed and examined the corpse. Yes, he was stone dead. I placed my hand upon the heart and held it there many minutes. There was no pulsation. He was stone dead. His eye would trouble me no more. Mas por muitos minutos o coração continuou batendo com um som abafado. Isso, portanto, não me incomodou. Não seria ouvido através da parede. Aos poucos, parou. O velho estava morto. Retirei a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava como pedra, morto como pedra. Pus a mão sobre o coração e a deixei ali por alguns instantes. Não havia pulsação. Ele estava morto como pedra. O olho dele não ia me perturbar mais. If still you think me mad, you will think you think so no longer when I describe the wise precaution I took from the concealment of the body. The night waned, and I worked hastily, but in silence. First of all, I dismembered the corpse, and I cut off the head of the arms and the legs. Se você ainda pensa que sou louco, vai mudar de ideia depois de eu descrever as sábias precauções que tomei para ocultar o corpo. A noite definhava e trabalhei apressado, mas em silêncio. Primeiro, desmembrei o cadáver, cortei a cabeça e os braços e as pernas. And then took up 3 planks from the flooring of the chamber and deposited all between the scantlings. And then replaced the board so cleverly, so cunningly, that no human eye, not even his, could have detected anything wrong. There was nothing to wash out, no stain of any kind, no blood spot whatever. I had been too wary for that. A tub had caught all. Ha ha. A seguir, levantei 3 tábuas do piso do quarto e escondi tudo entre os caimbros. Depois recoloquei as tábuas com tanta engenhosidade, com tal destreza, que nenhum olho humano, nem mesmo dele, notaria alguma coisa errada. Não havia nada para lavar, nenhum tipo de mancha, nenhuma mancha de sangue. Eu tinha sido por demais cuidadoso. Um ralo havia sorvido tudo. When I had made an end of these labors, it was 4 o'clock, still dark as midnight, and the bell sounded the hour
there came a knocking at the street door. I went down to open it with a light heart. For what had I now to fear? There entered 3 men, who introduced themselves with perfect suavity as officers of the police. A shriek had been heard by a neighbor during the night. Suspicion of foul play had been aroused. Information had been lodged at the police office, and they, the officers, had been deputed to search the premises. Quando terminei todo o trabalho eram 4 horas e ainda estava escuro como a meia-noite. Quando o sino deu as horas, houve uma batida na porta da rua. Desci para abri-la com o coração leve, pois o que tinha eu a temer agora? Entraram 3 homens que se apresentaram com delicadeza irrepreensível como agentes da polícia. Um vizinho tinha ouvido um grito agudo durante a noite. Levantou-se a suspeita de um crime. Registrara-se uma queixa na polícia e eles, os agentes, foram designados para dar a busca no local. I smiled. For what had I to fear? I bade the gentleman welcome. The shriek, I said, was my own in a dream. The old man, I mentioned, was absent in the country. I took my visitors all over the house. I bade them search well. I led them at length to his chamber. I showed them his treasures, secure, undisturbed. In the enthusiasm of my confidence, I brought chairs into the room and desired them here to rest from their fatigues, while I myself, in the wild audacy of my perfect triumph, placed my own seat upon the very spot beneath which reposed the corpse of the victim. Sorri, pois o que tinha a temer? Dei boas-vindas aos cavalheiros. O grito, eu disse, tinha sido meu num sonho. O velho, mencionei, estava fora no campo. Conduzi os visitantes por toda a casa. Convidei-os a explorar bem. Levei-os sem pressa ao quarto dele. Mostrei-lhes os tesouros do velho, seguro, imperturbável. No entusiasmo da minha confiança, trouxe cadeiras ao quarto e expressei o desejo de que descansassem do trabalho ali, ao passo que eu, na audácia selvagem da minha completa vitória, acomodei-me no ponto exato sobre o qual jazia o cadáver da vítima. The officers were satisfied. My manner had convinced them. I was singularly at ease. They said, and while I answered cheerily, they chatted of familiar things. But ere long, I felt myself getting pale and wished them gone. My head ached, and I fancied a ringing in my ears. But still them sat and still chatted. The ringing became more distinct. It continued to become more distinct. I talked more freely to get rid of the feeling, but it continued and gained definitiveness, until at length I found that the noise was not within my ears. Os agentes se mostraram satisfeitos. Meus modos os haviam convencido. Eu estava particularmente à vontade. Eles continuaram sentados e, enquanto eu dava respostas animado, tagarelaram sobre coisas íntimas. Mas, pouco tempo depois, me senti empalidecendo e desejando que fossem embora. Minha cabeça doía e imaginei ouvir um tinido nos ouvidos. Mas eles seguiam sentados, tagarelando. O tinido tornou-se mais claro. Passei a falar mais exaltado para me livrar da sensação, mas ele insistiu e ganhou definição, até que aos poucos descobri que o som não estava em meus ouvidos. No doubt I now grew very pale, but I talked more fluently and with a heightened voice.
Yet the sound increased, and what could I do? It was a low, dull, quick sound, much such a sound of a watch makes when enveloped in cotton. I gasped for breath, and yet the officers heard it not. I talked more quickly, more vehemently, but the noise steadily increased. I arose and argued about trifles, in a high key and with violent gesticulations, but the noise steadily increased. Nessa hora, eu sem dúvida fiquei muito pálido, mas falava com mais fluência e em voz mais alta. Entretanto, o som se intensificou, e o que eu podia fazer? Era um som baixo, abafado, ligeiro, muito parecido com o som de um relógio envolvido em algodão. Fiquei quase sem fôlego, mas os agentes não o ouviram. Falei mais depressa, com mais veemência, mas o ruído aumentava continuamente. Why would not they be gone? I paced the floor to and fro with heavy strides, as if excited to hurry by the observation of the men. But the noise steadily increased. Oh God, what could I do? I foamed, I raved, I swore. I swung the chair upon which I had been sitting and grated it upon the boards. But the noise arose over all and continually increased. It grew louder, 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 and still the man chatted pleasantly and smiled. Porque eles não iam embora? Andei pelo piso para cima e para baixo, com passadas pesadas, como se estivesse enfurecido com as falas deles, mas o ruído aumentava continuamente. Ó Deus, o que eu podia fazer? Empumejei, fiquei furioso, praguejei, girei a cadeira em que eu estava sentado e arrastei-a sobre as tábuas, mas o ruído se sobrepôs a tudo e aumentava sem parar. Tornou-se mais alto, mais alto, mais alto, e os homens seguiam tagarelando com prazer e sorriam. Was it possible they heard not, Almighty God? Oh no, no, they heard, they suspected, they knew, they were making a mockery of my horror. This I thought, and this I think, but anything was better than this agony. Anything was more tolerable than this derision. I could bear those hypocritical smiles no longer. I felt I must scream or die, and now again, hark, louder, 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 louder. Seria possível que eles não estivessem ouvindo? Deus Todo-Poderoso? Não, não, eles ouviram, eles suspeitaram, eles sabiam, eles zombavam do meu terror. Isso eu pensei e ainda penso. Mas qualquer coisa era melhor do que essa agonia, qualquer coisa era mais tolerável que esse escárnio. E eu não podia mais suportar aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que tinha de gritar ou morrer. E então, de novo, ouça, mais alto, mais alto, mais alto. Villains, I shrieked. Dissemble no more. I admit it. Tear up the planks. Here, here, it is the beating of the hideous heart. Miseráveis, guinchei, gritei. Parem de disfarçar, eu confesso o crime. Arranquem as tábuas. Aqui, aqui, são as batidas do seu coração horrendo.